Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Bom dia, como você está hoje? Bem, eu vou bem. Foi uma semana interessante. Sim, muito. Demorou um pouco para chegar, mas agora nós podemos de novo falar sobre as eleições. Certamente. Eu vou abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por poder estar juntos novamente para ter essas discussões. Estamos vivendo uma época muito importante e precisamos de discernimento, portanto, nós pedimos que tu nos abençoes com a iluminação do teu Espírito Santo e também abençoe essa discussão. Em nome de Jesus, amém. Bem, foi uma eleição muito tumultuada e muito importante. Sim, Eu me lembro ter dito em episódios anteriores que realmente não importava quem ganhasse, certo? correto? Também eu disse que a filosofia da campanha do Biden estava mais alinhada com a doutrina social da Igreja Católica Romana, que, de acordo com a última encíclica do Papa, é algo que ele realmente quer implementar no mundo. E então, é claro, você tem essa esperança desses profetas por aí, também do chamado QAnon, para uma drenagem final do pântano. Sim, E parece que o pântano está ganhando parece. e há algumas coisas dolorosas acontecendo no mundo. Mas para nós somos observadores, certo? Correto? Nós estamos observando e colocando dentro de um contexto profético. Agora, o que eu acho fascinante é que sempre dissemos que deve haver uma síntese. Nós temos uma tese, uma antítese, e então tem que haver uma síntese. Sim. E como você consegue unir esses dois lados? Bem, a ideia é separá-los o mais longe um do outro, criar um conflito, então fazer um chamado para a cura. E isso exige uma síntese. Isso significa que a agenda da extrema-direita e a agenda da extrema-esquerda terá que ser abandonada e terá que haver uma situação de compromisso. Sim. Agora, nessas eleições, nem mesmo mostrou que Biden realmente ganhou. Os tribunais provavelmente ainda decidirão Correto. isso. E também não há certeza de quem controlará o Senado. Sim. No momento está par a par com os republicanos controlando 2 cadeiras a mais que os democratas. Sim. Mas eles ainda podem ganhar algumas e pode se tornar um jogo de empate. Mas a coisa interessante é que mesmo que Biden seja declarado o novo presidente dos Estados Unidos, aliás, ele mesmo já se declarou Sim, vencedor, correto. então quanto poder ele realmente terá? Se os republicanos tiverem Senado. Correto? Então ele terá que governar e aprovar legislações cuidando com o compromisso. E Correto? o que é isso? Isso não é síntese? Síntese. Isso é síntese, certo? Mas precisamos de ideias bem fortes em ambos os lados. Sim. E, de alguma forma, isso tem que casar. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu nessa eleição. Sim, e nós também concentramos muito nos episódios passados no lado do Trump, daquilo que você acabou de mencionar. Então agora nós vamos olhar um pouco no lado do Biden, para ver para onde isso está arrumando. Sim, e também nós temos essa comparação interessante da filosofia do Rei do Sul e da filosofia do Rei do Norte. E nós dissemos que os dois lados contêm elementos do Rei do Correto. Norte e do Rei do Sul, ainda que a campanha do Biden contenha mais a Do Rei do filosofia do Sul, Rei do Sul do que a filosofia do Rei do Norte, mas poderia haver uma grande mudança, uma vez que há uma síntese, certo? Então, quanto a religião tem a ver com essa eleição? E vamos dizer isso sem rodeios. Tudo a ver. Totalmente. Na verdade, eu acho que é a primeira vez na história. Onde há tanto sobre isso.
Então, vamos dar uma olhada em algumas questões. Nós temos um vídeo aqui do discurso do Biden, depois que ele alegou ter vencido a eleição. Temos que cuidar como dizemos isso, Não dá porque para nada... dizer que ele ganhou a eleição, porque ainda Sim, não está nada está nada decidido finalizado. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada. A Bíblia nos diz, tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de edificar, tempo de colher e tempo de plantar, e tempo de curar. Este é o tempo de curar na América. Temos uma oportunidade de derrotar o desespero, de construir uma nação de prosperidade e propósito. Podemos fazer isso, eu sei que podemos. Há muito tempo eu falo sobre a batalha pela alma da América. Devemos restaurar a alma da América. Nossa nação é moldada pela batalha constante entre os nossos melhores discernimentos e nossos impulsos mais sombrios. E o que os presidentes dizem nesta batalha é importante. É hora dos nossos melhores discernimentos prevalecerem. Esta noite, o mundo inteiro está assistindo a América. E eu acredito no nosso melhor. A América é um farol para o globo. Não vamos sair, vamos liderar não apenas pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo. Pessoal, nos últimos dias da campanha, eu comecei a pensar em um hino que significa muito para mim e minha família, principalmente meu falecido filho Bo. Ele captura a fé que me sustenta, que acredito sustentar a América. E eu espero que possa proporcionar algum conforto e consolo aos 230 mil americanos que perderam um ente querido para este terrível vírus este ano. Meu coração está com cada um de vocês. Espero que este hino também lhes dê consolo. Ele diz: e ele te erguerá sobre asas de águia, te carregará no alento da alvorada, te fará brilhar como o sol e te segurará na palma de sua mão. E agora, juntos, nas asas da águia, embarcamos na obra que Deus e a história nos chamaram a fazer, de corações cheios e mãos firmes, com fé na América e uns nos outros, com amor à pátria, uma sede de justiça. Sejamos a nação que sabemos que podemos ser. Uma nação unida, uma nação fortalecida, uma nação curada. Nos Estados Unidos da América, senhoras e senhores, nunca houve nada que tentássemos e não tivéssemos sido capazes de fazer. Lembrem-se, como disse meu avô, nosso vovô, quando saí de sua casa quando era criança, em Scranton. Ele disse: Joey, mantenha a fé. E nossa avó, quando ela estava viva, gritou: não, Joey, espalhe ela. Espalhe a fé. Deus ama todos vocês. Que Deus abençoe a América e que Deus proteja a nossa igreja. Obrigado, obrigado, obrigado. Diga, meu amigo, isso foi um discurso político ou foi um discurso religioso? Foi bem religioso. Ele começou com Deus, falou sobre espalhar a fé, e ele falou sobre a igreja? Sim, e terminou com que Deus proteja a igreja. Qual igreja? Bem, ele é um católico romano, então eu acho que nós não temos que pensar muito. Não precisamos pensar muito sobre isso, certo? Mas mesmo assim, foi um discurso religioso. Esse foi um elemento do Rei do Norte aparecendo ali. Mas ainda está em disputa para saber se ele vai ser o presidente. Mas se ele for, isso vai ser uma introdução muito interessante. Sim. Agora, existem muitas coisas que parecem ser preocupantes. E muitos expressaram suas preocupações, até mesmo entre os democratas. E acho que deveremos ouvir um ou dois desses, mas eventualmente eles vão se juntar. Correto. Agora, esse vídeo é sobre irregularidades que parecem estar vindo à tona. E esse é um democrata, Vernon Jones, que está falando sobre essas questões. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Deixe-me ser franco e sincero. Há um gato morto no final desta linha. E ele está fedendo. Está fedendo a fraude, fedendo a falta de transparência, fedendo a não prestação de contas e fedendo com aqueles
que se dizem querendo eleições justas, está fedendo com a ausência deles. Onde está a luta justa, se você está defendendo os direitos das pessoas e o direito de voto delas e de que todos os votos sejam contados, de que todos os votos legais sejam contados? Onde está a luta justa? Eu vou te dizer onde é que está a luta justa. A luta justa para aquela multidão é justa quando o homem deles está roubando a eleição. É aí que é justo para eles. Como membro da Assembleia Geral da Geórgia há 12 anos, é meu dever falar em nome de cada georgiano. Quando seu voto não estiver sendo contado, quando seu voto não estiver sendo contado com precisão e quando houver todo esse tipo de irregularidades ilegais ocorrendo. É isso que eu gosto de Donald Trump. Ele viaja com 2 irmãos gêmeos, um chamado responsabilidade e o outro transparência. É isso que eu gosto nele. Eu tive democratas, republicanos, negros, brancos, gays, todo o estado da Geórgia, de fato, e todo o país, dizendo, o que está acontecendo na Geórgia? Eu posso não concordar com o seu candidato, Vernon, mas se eles estão tirando meu voto, se tirarem o seu voto de você, eles estão tirando o meu voto de mim. Este é o espírito americano. E o que eu vejo acontecer é uma vergonha. É uma vergonha. É lastimável. Então, o que você acha disso? No mínimo interessante, isso mostra que alguns, mesmo no lado do Biden, acham que isso é... Há algo errado, há algo estranho, um gato morto. Bem, seja como for, seja isso fato ou não, na realidade é irrelevante. O resultado é o que importa. E se você acredita, como eu, que Deus está no controle de todas as coisas, se for justo ou se não for justo, ainda está dentro do controle de Deus, Correto. certo? E a profecia será... A profecia será cumprida, independente se é justo ou não é justo. Correto. Não cabe a nós julgar. Esse é um artigo da Fox News e diz que Fauci disse que Trump está pedindo problemas com comício de super espalhadores de vírus em potencial, mas ele se cala com as celebrações de Biden. Nós já falamos muito sobre Fauci no passado e o relacionamento entre Trump e Fauci, seja isso parte da dialética hegeliana ou não, é irrelevante. Algumas pessoas dirão que nós estamos falando sobre teorias da conspiração e se divertir com isso, mas nós estamos falando de notícias e o que elas têm a dizer. Mas isso é interessante, que o Fauci pareça estar tomando um lado com a campanha de Biden. Ele é muito quieto quando tem a ver com o lado do Biden, mas muito declarado quando tem a ver com a campanha do Trump. Mas nós sabemos que aqueles que são influenciados pela filosofia jesuíta ou pelos próprios jesuítas, eles podem facilmente mudar de lado, porque o lado que lhe importa é aqueles a quem eles servem, e ele se cala quando se refere à campanha de Biden, que também está sem máscara. E com relação a outra celebração, ele é bastante crítico sobre ela. Agora, existem algumas indicações que o Biden queria deixar bem claro, desde o início, que havia um profundo elemento religioso em toda essa questão. Sim, e ele é muito claro no papel que a religião tem em moldar a maneira que ele vê as coisas. Então, ele se certificou que a mídia soubesse que ele fazia parte de uma atividade que refletia a sua fé católica romana. E se ele se tornar presidente, ele vai ser o segundo presidente católico na história dos Estados Unidos. O primeiro foi assassinado, John Kennedy. Sim. E, de acordo com muitas e muitas fontes, existe a possibilidade de que os jesuítas estiveram envolvidos nisso. Mas, claro que agora já entramos na área da conspiração, então vamos deixar assim. Mas ele fez aquele discurso famoso sobre separação de igreja e Estado,
E houve pessoas que ficaram muito chateadas com isso. E em uma das eleições anteriores, teve candidatos que claramente disseram que o discurso de Kennedy fez com que quisessem vomitar, certo? E eram candidatos para a presidência dos Estados Unidos. Imagino o que diria o Joe Biden se ele quer desempenhar o mesmo papel. Eu duvido. Eu também. Acho que profeticamente estamos bem longe disso. Lembre-se que os reis do mundo irão dar Poder o seu à besta. poder à besta. Todo mundo tem que saber quem é a Sim. besta. E ele colabora com a besta. Na realidade, ele é membro do sistema religioso Sim, da besta. exatamente. Então vamos dar uma olhada nesse pequeno vídeo e ver o que podemos extrair disso. Em seu primeiro dia inteiro como presidente eleito, Joe Biden fez o que é para ele o cerne de sua vida. Uma missa na igreja onde sua primeira esposa, filho e filha estão enterrados. Sua fé religiosa, como a América sabe, orienta seu próximo presidente. Foi em um palco em sua cidade natal de Wilmington, com uma nação assistindo, que ele e sua vice-presidente eleita se apresentaram como o futuro da América e a divisão de cura, que significa alcançar aqueles que apoiaram o homem que ele derrotou. A eleição de Kamala Harris, uma mulher negra, para a Casa Branca, é uma novidade extremamente significativa para este país. Embora possa ser a primeira mulher neste gabinete, não serei a última, porque cada menina assistindo esta noite vê que este é um país de possibilidades. Eles estavam ouvindo em todo o país, principalmente nas ruas fora da Casa Branca. Celebrações entre aqueles que anseiam pelo fim da era Trump. O presidente em exercício dirigiu-se ao campo de golfe novamente. Ele passou a manhã de domingo tweetando e continua a alegar fraude eleitoral, embora forneça poucas evidências. O Twitter continua adicionando os avisos. É provável que acabe nos tribunais. E os republicanos que não são aliados de Trump não esperam que ele vá em silêncio. Nós não vamos mudar o presidente Trump ou a sua natureza nos últimos dias do mandato. E, portanto, não acho que vou aconselhá-lo sobre o que fazer. O presidente vai fazer o que ele faz tradicionalmente, o que ele está fazendo agora. Eu não acho que isso vai surpreender alguém. Mas Joe Biden não está esperando por Donald Trump. Sua administração já lançou um novo site. A equipe de transição está trabalhando e amanhã eles revelarão sua própria força-tarefa contra o coronavírus. Joe Biden sabe que as celebrações acabaram e este é um país em crise. Joe Biden exortou seus apoiadores a manterem a fé. Quaisquer que sejam os desafios à sua legitimidade que enfrente, ele alcançou seu objetivo político final e o trabalho árduo está apenas começando. Primeiro ponto a ponderar. Ele quer que a nação saiba sobre a sua fé. E ele não esconde isso. Isso está em total contraste com o que John Kennedy fez. John Kennedy deixou bem claro que nenhum católico vai dizer ao presidente o que ele deverá fazer e que nenhum prelado protestante vai dizer ao presidente o que ele deverá fazer. Que haveria separação absoluta. Agora, Donald Trump lançou a base para a fusão. Ele se livrou da emenda de Johnson. Ele fez muitas coisas para trazer a voz do clero à Sim, tona. o comitê espiritual de assessoria que ele criou. Alguém poderia quase dizer que o caminho foi preparado para que os reis do mundo dessem o poder à besta. Não é isso mesmo? Então existe um vasto contraste. E parece que ele tem apoiadores. Romney parece ser bastante favorável e bastante satisfeito que a era anterior se foi. Então, especulativamente, poderíamos dizer que a tese e a antítese estão funcionando bem. Sim. Funcionando muito bem. Mas se isso reverter no futuro, então isso vai ser bem interessante. Mas vamos ver como isso vai se resolver. Agora, Donald Trump teve um grande apoio entre os evangélicos. Sim. E então, no final de sua presidência, houve uma mudança. Uma mudança para o lado do Biden. O The Guardian reportou no dia 9 de outubro, claro, isso foi antes da eleição, que os líderes religiosos apoiando o Biden era um sinal de que o apoio ao Trump estava diminuindo.
Então, já antes da eleição, havia essa mudança de apoio de um para o outro. E mais de 1.600 líderes religiosos nos Estados Unidos deram publicamente o seu apoio a Biden, o candidato democrata, na eleição presidencial do próximo mês. Bom, isso já é história. E sobre a própria Igreja Católica Romana? Lembra que o Trump tinha um tremendo apoio do lado conservador da Igreja Católica Romana, mas não do lado liberal. E agora, bem, a propósito, eles falam que esse braço liberal, na verdade, faz parte do pântano. Sim, nós vamos chegar lá, porque nós temos que olhar na figura profética como um todo, sempre tendo em mente tese, antítese e síntese. E o mundo tem que funcionar com a síntese. Em Apocalipse 13 nos diz que a segunda besta de Apocalipse 13, que é os Estados Unidos da América, vão liderar o mundo para aceitar a marca da besta. E o Biden deixou bem claro que ele e os Estados Unidos, uma vez mais, querem ser o exemplo para o mundo que eles devem imitar. Sim. E o que ele fez no seu primeiro dia? Ele foi à igreja e tornou bem público que ele estava participando de uma missa e queria que todo mundo soubesse que ele é um católico romano e que ele nunca fez um discurso sobre a separação entre igreja e Estado. Sim, e eles querem inferiorizar o Trump porque foi jogar golfe neste domingo. Isso mesmo. Agora, eu quero saber quais são as opiniões dele. Infelizmente, eles têm sido bem abertos. Eles têm sido muito abertos com suas opiniões. Suas ideias. Então, isso se torna muito mais interessante. Vamos continuar. Essa declaração é bastante interessante. Essa quebra recorde de grupos apoiadores mostra que a falta de bondade e decência do presidente Trump está aumentando nas comunidades de fé e vai custar-lhe esta eleição, disse Doug Pagitt, diretor executivo da organização de campanha cristã. Voto bem comum. Isso é interessante. Que compilou os apoios. E havia um grupo chamado Pró-Vida, Evangélicos por Biden. Eles não concordam com a posição de Biden sobre o aborto, mas eles gostam dessa abertura. E no mês passado, mais de 150 teólogos católicos, ativistas e freiras assinaram uma carta aberta aos eleitores católicos, instando-os a se opor a Trump, dizendo que ele despreza os valores do ensinamento social católico. Ensinamento social está se tornando uma questão muito importante. Não obediência a Deus, obediência à doutrina social católico romano. Já falamos muito sobre isso. Rerum Novarum e todas essas encíclicas. E claro que um ponto muito importante é que muitos desses profetas do mundo evangélico estão tão convencidos que Trump ganhará. Nós também mostramos alguns vídeos sobre isso. E eles acham que isso ainda vai acontecer. Eles dizem que houve fraude e que isso vai acontecer, que ele vencerá. Mas se ele não vencer, isso vai significar muito para esses profetas, porque a Bíblia claramente diz que se a palavra de um profeta não se cumprir, então não tenham medo dele, certo? Correto? Então vamos dar uma olhada em alguma dessas pessoas que estavam tão convencidas, até mesmo falando em línguas, para assegurar que isso aconteceria. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu tenho entrevistado profeta após profeta dos que eu confio, que têm dito sem pestanejar: Donald Trump terá 2 mandatos. O presidente Trump vai ganhar. E quer saber? Pelo modo como Deus me fez, quando eu ouço uma palavra de Deus, você não pode me desviar dela. Se eu ouvir uma palavra de mim mesmo, aí eu vou ter dúvidas.
Mas se eu ouvir uma palavra de Deus, não há nada que você possa fazer para me convencer do contrário. Não são apenas os profetas que estão dizendo que ele terá um segundo mandato, Sid. Existem especialistas dizendo. Há pessoas que têm um histórico confiável que estão dizendo, olha, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Essa questão não acabou. Essa questão não foi decidida. Nós nos livramos por pouco, senhoras e senhores, nos livramos por pouco. O plano democrata das grandes empresas de tecnologia, o plano da mídia liberal era desarraigar o sistema americano e colocar outro sistema no lugar. Esse monstro ainda estaria lá se ele fosse mantido oculto durante uma vitória do Trump. Isso de forçar a questão aí para os tribunais está causando uma investigação para descobrir a corrupção que nunca imaginamos. Este é um momento de alívio e misericórdia de Deus para os Estados Unidos, e acho que vamos entender isso mais tarde. Sabe, Sid, no dia da eleição, eu acordei e o Espírito Santo me disse, vai acontecer uma coisa esta noite para a qual você não está preparado. Eu disse, Senhor, o que é? As coisas não irão acontecer como você pensa. E quando você vir isso, não se abale, porque haverá uma surpresa. E para mim, uma parte da surpresa, neste momento, é que descobrimos uma camada de corrupção que está além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Provavelmente um dos profetas mais cortantes que eu conheço. Ele continua me chamando e me dizendo, eu sempre ouço apenas uma palavra sobre o presidente Trump. E a palavra que Deus continua falando comigo é vindicado, vindicado, vindicado. Eu fico animado quando eu digo isso, Mário. E sabe, e aqui tem a outra parte, que você olha para Deus e vê como ele junta as peças, né? Você sabe que a Amy Coney Barrett foi uma das principais advogadas na Flórida no ano de 2000, durante o... Oh, eu não sabia disso. Ela estava lá na Flórida, esse foi um dos casos dela. Ela já entende de fraude eleitoral, ela entende disso e ela foi para a Suprema Corte no último instante. Isso é um filme de monstros, senhoras e senhores. Nós vamos ver a glória de Deus cair sobre os Estados Unidos, não tenho dúvida disso. Bem, os profetas não desistiram de suas profecias, certo? E eles estão esperando uma grande reviravolta. E eu não sei se esses profetas necessariamente entendem profecias. E o que o Senhor nos disse no livro de Apocalipse, e para onde estamos indo? Nós estamos indo para um tempo de angústia, como nunca houve antes. Agora, de alguma forma, deve haver uma contingência, até mesmo no lado do inimigo. Estou falando no inimigo de Deus, para preparar a humanidade para essa tremenda reviravolta que está vindo sobre a sociedade, certo? Deve haver uma explicação. As pessoas dirão, por que isso está acontecendo? Porque todas essas calamidades estão caindo sobre nós. Então logo dirão, por que essas pragas estão caindo? Porque eles estão tão convencidos que estão certos. Então, há um plano dentro de um plano para configurar o sistema que irá eventualmente forçar a imagem da besta, mas que ao mesmo tempo planta a semente para as calamidades vindouras, ou para dar uma explicação para as calamidades vindouras que virão sobre o mundo. Certeza. Nós já vimos que muitos desses profetas, que suas profecias, se cumprindo ou não, é irrelevante. Eles já erraram. Eles disseram que isso vai acontecer nessa data e nunca aconteceu, e que isso iria acontecer e nunca aconteceu. Nós já sabemos que eles estão errados. Eles não têm que provar eles mesmos para outra vez. Mas ainda que eles pudessem provar que estão corretos nessa questão, eles ainda estariam errados como um todo na profecia. Então, esse é um outro aspecto. Vamos pintar o quadro. Aqui está o presidente eleito, que está dizendo claramente qual é a sua religião e que deseja integrar sua visão religiosa com essas políticas, que é o contrário o que John Kennedy fez. E tem gente dizendo que isso é o Deep State, um governo paralelo,
que isso é apostasia, que isso é liberalismo, isso é Um monstro. um monstro, Toda essa coisa que tem que eles estão que tem que ser falando, mostrada, trazida à tona, para mostrar para todo mundo que conspiração que está acontecendo. aborto, perversão. Existem muitas histórias por aí. Não devemos levantar a bandeira de nenhum deles. Só temos que analisar o cenário profético. É nisso que estamos interessados. Ora, Sid Roth não foi o único a profetizar a vitória de Trump. Também há outros. Sim. Tem um interessante da CBN News, onde algumas pessoas também estão falando sobre essas coisas. Vamos analisar uma delas, somente para ficar mais completo. Trump será presidente, não importa o que você ouça. A autora e profetisa Cat Kerr disse ao Steve Schultz do Elijah List que os profetas não erraram. Ela diz que Deus está se preparando para desmascarar a corrupção e o mal. Ela diz que será uma exposição esmagadora. Vai começar com um telefonema e posso dizer para você que você vai ficar chocado ao ver quanta exposição vem daí. Mas o Trump vai ganhar. Ele será o presidente dos Estados Unidos, ele ficará naquele cargo por mais 4 anos e Deus terá o seu caminho neste país. Kerr não está sozinha. O profeta Jeremiah Johnson acredita que, antes que Trump seja declarado vencedor, Joe Biden pode anunciar prematuramente que é o próximo presidente dos Estados Unidos. Ele escreveu aos seus seguidores, abre aspas, ou um espírito mentiroso encheu a boca de numerosas vozes proféticas confiáveis da América, ou Donald J. Trump realmente ganhou a presidência. Estamos testemunhando um plano diabólico e maligno se desdobrando para roubar a eleição. Às 4h30, o Senhor me disse, eu vou dar ao seu presidente uma segunda vitória. Há apenas algumas semanas, a pastora Denise Goulet pronunciou essas palavras sobre o presidente Trump, enquanto ele visitava a Igreja Internacional de Las Vegas. Ela se juntou a um coro de outras vozes proféticas que acreditam que Deus lhes disse que Trump vencerá, incluindo Pat Robertson da CBN. Eu quero dizer, sem dúvida, que Trump vai ganhar a eleição. O líder cristão de oração, Lou Engle, diz que não é hora de se desesperar, mas sim da igreja orar como Esther, e que a corrupção e a fraude eleitoral sejam expostas. Expor. Foi o que aconteceu com Amã. Um jejum de Esther de 3 dias, e então uma cena é apresentada em que, literalmente, Esther expõe Amã, e uma repentina reviravolta acontece. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz que Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E essas vozes proféticas dizem que ainda não acabou. Bem, o que você diz? E pelo que parece, ainda não acabou. São as eleições mais interessantes que já assistimos em nossas vidas. Pelo menos no meu tempo de vida, que é um pouco mais que o seu. Na verdade, nem parece como uma eleição. Eu não sei, parece algo bíblico. Algo bíblico, teatral, muito fascinante. Ainda estamos caminhando em direção a um plano. Sim. Esse foi o lado evangélico. Mas como os católicos conservadores reagem quanto a isso? Do mesmo Do jeito. mesmo modo. E os católicos liberais? Estão do lado do Biden. Estão do lado do Biden. Vamos analisar os católicos liberais. Temos aqui uma declaração emitida pelo arcebispo José Gomes de Los Angeles e presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, ou seja, um homem do alto escalão. E ele diz o seguinte: agradecemos a Deus pelas bênçãos da liberdade. O povo americano falou nessas eleições. Agora chegou a hora de nossos líderes se juntarem num espírito de unidade nacional e se comprometerem ao diálogo e concessões pelo bem comum. Isso soa com o quê? Síntese. Soa como síntese 100%. pelo bem comum. Ceder e o bem comum. Ele poderia ter colocado essas palavras ali. Chegou a hora da síntese. Com certeza. Vamos continuar. Nós pedimos à bendita Virgem Maria. A propósito, onde está a bendita Virgem Maria? Ela está dormindo na sepultura. Ela está dormindo na sepultura. Então, a quem estão perguntando? Vamos deixar isso para depois. Nós pedimos à bendita Virgem Maria, padroeira dessa grande nação, que intercedesse por nós, que nos ajude a trabalharmos juntos para cumprir a bela visão dos missionários e fundadores da América.
uma nação sobre Deus, onde a santidade de cada vida humana é defendida e a liberdade da consciência e religião são garantidas. Tem uma declaração anti-aborto embutida aqui. E a síntese exigirá a adoção dessa declaração, certo? Correto? Trata-se de uma declaração pública, contendo muitos elementos católico-romanos. Agora, como os partidários do Biden e o Vaticano se encaixam? Eles se ajustam melhor que o Trump e o Vaticano? Sim. Com certeza, não é? Mas como vimos, a maioria da administração da campanha do Trump era de católico-romanos. Correto. A única maneira como podemos explicar isso é com tese, antítese e síntese. 100%. E também o rei do norte e do sul sentando na mesma mesa. Com certeza. Vamos analisar outras questões. Papa Francisco. Isso é de março de 2016. Mas colocamos isso aqui porque Biden vai se referir a esta questão, Correto. não é? Aqui diz, Papa Francisco, o líder mais famoso do mundo. O Papa Francisco é o mais famoso que qualquer líder político mundial, de acordo com uma nova pesquisa de opinião. A pesquisa o coloca 11 pontos acima de seu rival mais próximo, o presidente Barack Obama, em termos de popularidade. Isso foi Sim, durante a gestão de do Obama, lado do Obama. da qual Biden fez parte, não foi? Certo? Tem uma entrevista que Joe Biden teve com os jesuítas. A gente sempre gosta de falar sobre essas conexões. A propósito, isso não é conspiração, isso é notícia. Exatamente. E nossos detratores terão que ler as notícias e não sair por aí dizendo que estamos falando de conspiração. 100%. Não somos nós que estamos dizendo isso, são eles mesmos. São eles que estão dizendo. Vamos dar uma olhada. Senhor vice-presidente, muito obrigado por estar conosco hoje. Estou lisonjeado pelo convite, padre. Obrigado. Pelo menos 2 de seus antecessores como vice-presidente, John Adams e Thomas Jefferson, é bem conhecido entre os historiadores que eles não eram grandes fãs dos jesuítas. Agora, apenas 50 anos atrás, tivemos um debate neste país sobre se um católico poderia realmente ser eleito presidente, se ele deveria ser eleito como presidente. Estabelecemos relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vaticano apenas na década de 80, e agora este Papa jesuíta está vindo para falar em uma sessão conjunta do Congresso. O que isso diz sobre o nosso país? Olha, padre, eu acho que é mais ou menos a história da jornada deste país. Se você pensar bem, sempre fomos na direção da inclusão. Sempre fomos na direção da aceitação. Sempre fomos na direção de expandir direitos e reconhecer diferenças. E acho que seja um movimento pelos direitos civis, seja atitude em relação à Igreja Católica, seja atitude em relação às minorias, é uma progressão constante. Acho que o que torna a América um país único no mundo tem a ver com política, tem a ver com toda a ideia de que tudo é possível e tem a ver com progressão. E eu sei que isso talvez soe muito nativista, que eu tenho muito orgulho, mas é realmente quem somos. Sabe, olha, num futuro não muito distante, padre, nós seremos os brancos de ascendência europeia serão minoria absoluta nos Estados Unidos da América. E isso é um reflexo de quem nós somos, e não é nada surpreendente. E isso mudará a face não apenas do país, mas da igreja neste país. Bem, isso mudará a face da igreja, e a propósito, você e eu sabemos que, eu não deveria estar entrevistando você, mas você sabe, existem algumas diferenças reais dentro da igreja, em termos de tom e direção, e sobre até onde devemos chegar. O que eu amo neste Papa, e eu conheci ele quando eu fui à sua, abre aspas, inauguração, fecha aspas. Sempre pensei que era uma posse, mas inauguração, né? E tive o grande prazer de representar os Estados Unidos da América. Minha irmã foi comigo e eu me sentei no altar. E depois, como você sabe, padre, nós fazemos uma fila em ordem alfabética na Basílica e o Santo Padre fica ao pé do altar e saúda cada chefe de Estado ou representante de um chefe de Estado. Os Estados Unidos ficaram por último, então eu me aproximei ali
Estava um maravilhoso monsenhor irlandês que sentou-se comigo durante uma longa entrevista ou discussão que tive com o Papa Bento apenas alguns meses antes. E ele disse, ó, senhor vice-presidente, ele disse, Santo Padre, e o Papa estendeu sua mão assim e agarrou minha mão e disse, eu sei, senhor vice-presidente, você é sempre bem-vindo aqui. Essa é a mensagem que ele enviou ao mundo. E esse é o tom que ele tem adotado em todos os lugares? Sem dúvida. É por isso que ele é a figura mais popular no mundo hoje. E não apenas nas nações católicas, em todos os lugares. E é por causa do... Você sabe, ele é a personificação da doutrina social católica com a qual eu fui criado. A ideia de que todos têm direito à dignidade, que os pobres devem ter uma preferência especial, que você tem a obrigação de estender a mão e ser inclusivo. Ou seja, considere a encíclica sobre mudanças climáticas. É tudo sobre... Você sabe, nós temos responsabilidades, temos que cuidar deste planeta. Quero dizer, e eu estou entusiasmado, francamente, como católico praticante, estou muito entusiasmado pelo mundo inteiro poder ver quais são os elementos essenciais, básicos, do que constitui o catolicismo. Podemos argumentar sobre o dogma, podemos argumentar sobre algumas das doutrinas derrotadas que foram declaradas, mas isso está abaixo e acima dela. Isso é algo muito maior. Bem, será que ele é pró-doutrina social católica? 100%. Será que ele é pró-Laudato Si? Muito firmemente. Muito convicto. Será que ele também abraça a questão do domingo, que está nesse documento? 100%. Então, ele está falando sobre o catolicismo e do que se trata. E que exemplo maravilhoso para o mundo. E o Papa Francisco sendo o homem mais famoso do mundo. E ele é a encarnação da doutrina social católica. Com certeza. E na última encíclica, a qual ele não se refere aqui, obviamente, porque não havia sido escrita ainda, mas essa é a sua filosofia. E isso nunca tinha vindo à tona, até agora. Correto? Agora que já vimos qual é a visão liberal católica, vamos analisar a visão conservadora católica. Sim. Sempre temos que contrastar as duas. Tem um motivo pelo qual ambas existem. Deve haver, porque não faz sentido o diabo estar dividido. Com certeza não. Claro que não. Então vamos ver. Não acabou para o Trump. Eu sei que as pessoas estão ficando desanimadas por aí, elas viram a CNN falar alguma coisa, fake news. Eles viram um monte de gente parada na frente da Casa Branca. E daí? E daí? Lembre-se do dia em que Al Gore, ele não cedeu até dezembro. Essa coisa vai continuar indefinidamente. Nós salvamos os comícios de aço em todo o país, tivemos as marchas de Jericó em todas as capitais dos estados. As primeiras foram ontem, a maior delas começou hoje, ao meio-dia. O que é a marcha de Jericó? Você se lembra de que no Velho Testamento, Josué guiou o povo de Israel por 7 dias ao redor da cidade de Jericó, e no 7º dia eles rodaram a cidade de Jericó 7 vezes, e eles tocaram suas buzinas, clamaram a Deus, e os muros desabaram. Não pela força do homem, mas pela palavra de Deus. E veja o que eles estão segurando ali, a Arca da Aliança. Nós católicos acreditamos que no Novo Testamento, a Arca da Nova Aliança é a bendita Virgem Maria, o Santo Theotokos. Porque no Antigo Testamento a Arca da Aliança continha a palavra de Deus na pedra, os 10 mandamentos. Nossa Senhora continha a palavra de Deus que se fez carne, o perfeito guardião da lei, o Filho de Deus, o próprio Filho do homem. Então, é isso que nós vamos fazer, em todas as capitais, especialmente na capital do estado decisivo. No edifício do Capitólio do Estado, todos os dias, ao meio-dia. Hoje, domingo, vai à igreja, claro, a missa é mais importante. Segunda, terça, quarta, vamos aparecer e vamos dar 7 voltas em cada capital e vamos rezar. E eu convidei vocês a trazerem estátuas da Nossa Senhora, ícones, crucifixos, cruzes,
camisetas, tudo o que vocês puderem para ocupar espaço para Deus e para rezar e interceder. Não acabou. Você sabe, a CNN é realmente apenas um monte de pessoas que têm câmeras. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rezar nosso rosário todos os dias, como nós sempre fazemos, até mais ou menos umas 10 dezenas, umas 15 dezenas. E então eu quero que todos saiam, se você vive próximo a uma capital de estado, quero que você vá a uma marcha de Jericó. Eles fazem a formação às 11h45 todos os dias, em seu fuso horário local. E depois começam ao meio-dia e você dá a volta no edifício do Capitólio 7 vezes, rezando. Agora, existem outras denominações e outras seitas lá, e eu conversei com o pessoal que está envolvido nisso. Aliás, não há ninguém pedindo dinheiro, não há um site marchadejericó.com, por exemplo. Essas são apenas pessoas se reunindo para rezar. Mas eu disse, olha, eu não quero mandar católicos por aí se eles vão ter, você sabe, fundamentalistas ou carismáticos gritando com eles sobre o rosário ou o que seja. Eles disseram, não, essa é como a marcha pela vida. Você vai até o Capitólio e você anda com seu grupo. Você encontra os católicos, a propósito são eles com os rosários. Você encontra os católicos e você se agrupa com eles. E você sabe, talvez 50, 60 metros na sua frente esteja um grupo de, sei lá, evangélicos ou carismáticos. E eu até ouvi que havia alguns judeus por aí. Você não tem que fazer parte do que eles estão fazendo. Você encontra o seu grupo de pessoas e faz o que você está fazendo, que é rezar o rosário, cantar os hinos católicos, etc. Então, é assim que vai ser a Marcha de Jericó. Quero que vocês divulguem no Facebook. E eu disse a vocês tudo isso de antemão. Todos sabíamos que os democratas não queriam ceder. Sabíamos que eles iriam tentar trapacear. Tem até aquele clipe do Biden dizendo que eles têm a maior fraude organizada de todos os tempos. Sabíamos que iriam trapacear, sabíamos que mentiam para nós durante toda a Covid sobre os números. Eles criaram uma propaganda exagerada, eles tentaram destruir a economia. Nós sabíamos que eles não iriam ceder, sabíamos que eles iriam trapacear e sabíamos que não teríamos resultados das eleições no dia 3 de novembro. Nós todos sabíamos disso. E agora as pessoas estão se apavorando, nós sabíamos disso, nós falamos disso. Bem, os católicos conservadores parecem tão convencidos quanto os profetas, não é? E não vão desistir, e estão fazendo as marchas de Jericó. Vão marchar ao redor, esperando que esse sistema lamacento finalmente entre em colapso, e que venha o poder do reino. Se vão ou não conseguir o que desejam, é realmente irrelevante. A profecia se cumprirá. Os reis do mundo darão seu poder à besta e todo mundo vai seguir. Essas pessoas se recusam a aceitar o que está acontecendo e estão esperando por essa derrota final. Algumas delas são um pouco mais contemplativas. O arcebispo Vigano disse, a propósito, ele é um fã do Trump, como a gente sabe. Sim. E ele disse que isso pode ser parte do castigo que está vindo. Precisamos ver o quadro geral. Lembre-se, é preciso que haja uma preparação contingente para o que está por acontecer ao mundo. Não dá para ser tudo paz e segurança, se a Bíblia diz que haverá calamidades. Vamos dar uma olhada nas outras questões. Mas, além disso, isso é basicamente idolatria, não é? Sim, ele até disse, tragam seus ídolos. Traga seus ídolos. Reze o rosário. E a Bíblia é bem clara que não deveríamos ter orações repetitivas. E o rosário consiste de 10 Ave-Marias, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e etc. E o que também é interessante é que ele mencionou que haverão outras denominações nessa marcha de Jericó. Com sua própria agenda. E todos eles fazendo essa coisa de dar 7 voltas no Capitólio. Será que a religião está desempenhando um papel proeminente nessas Com eleições? certeza. Nunca foi desse jeito, certo? Exatamente. Inacreditável. Notícias de última hora do arcebispo Carlo Maria Viganò, que concedeu uma nova entrevista ao jornal italiano I Giornale. E nela lhe fizeram a pergunta: o que aconteceria se Biden fosse eleito e Trump perdesse as eleições? Mas aqui está o que ele diz de maneira muito interessante. Se o Trump perdesse a eleição, diz ele,
Que cenários aguardam os católicos do mundo se o Trump perder? Essas são as perguntas que fizeram para ele. E ele responde da seguinte maneira: se o Trump perder as eleições presidenciais, o catecon final, esse é o detentor, vai falhar. Isto é uma referência a 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, que você deve procurar, refere-se ao fim dos tempos. E diz que o catecon vai falhar, aquilo que impede que o mistério da iniquidade se revele e que a ditadura da nova ordem mundial, que já conquistou o Bergoglio para a sua causa, terá um aliado no novo presidente americano. Joe Biden não tem identidade própria, é apenas a expressão de um poder que não ousa revelar-se pelo que realmente é, e que se esconde atrás de uma pessoa totalmente incapaz de exercer o cargo de presidente dos Estados Unidos, também por causa de suas capacidades mentais enfraquecidas. Mas é precisamente em sua fraqueza, por reclamações pendentes, em sua capacidade de ser chantageado por conflitos de interesse, que Biden se revela como uma marionete manobrada pelas elites. Uma marionete nas mãos de pessoas sedentas de poder e prontas para fazer qualquer coisa para expandi-lo. O arcebispo Vigano continua, novamente, falando sobre o que aconteceria se Trump perdesse a eleição e Biden ganhasse. Ele diz: nos encontraríamos diante de uma ditadura aureliana, desejada tanto pelo Estado profundo quanto pela Igreja profunda, na qual os direitos que hoje são considerados fundamentais e inalienáveis seriam pisoteados com a cumplicidade da grande mídia. Quero enfatizar, continua ele, que a religião universal, desejada pelas Nações Unidas e pela maçonaria, tem colaboradores ativos no mais alto nível da Igreja Católica, que usurpam a autoridade e adulteram o magistério. Eles se opõem ao corpo místico de Cristo, que é a única arca de salvação da humanidade, com o corpo místico do anticristo, de acordo com a profecia do venerável arcebispo Fulton Sheen. Ecumenismo, malthusianismo, ambientalismo, pansexualismo e imigracionismo são os novos dogmas desta religião universal, cujos ministros estão preparando o advento do anticristo antes da perseguição final e da vitória definitiva de nosso Senhor. Mas assim como a gloriosa ressurreição do Salvador foi precedida por sua paixão e morte, a Igreja também está caminhando em direção ao seu próprio Calvário. Assim, como o Sinédrio pensava que eliminaria o Messias crucificando, a infame seita acredita que o eclipse da Igreja é um prelúdio para o seu fim. Um minúsculo remanescente permanece, diz o arcebispo, feito de católicos fervorosos, assim como a Mãe de Deus, São João e Maria Madalena permaneceram ao pé da cruz. Bem, essa foi a visão do arcebispo. Há muitas coisas interessantes nesse ponto de vista. E está bastante alinhada com as visões de Fátima, pois o castigo que viria para a Igreja, quando se tornar uma instituição apóstata, administrada pela maçonaria e o Deep State, e não pela Arca, que ouvimos há pouco, Maria, certo? Ora, ele se referiu a 2 Tessalonicenses. Então, vamos ler 2 Tessalonicenses e ver ao que ele se referia. E, na verdade, aqui temos uma profecia a respeito do anticristo. Já vimos isso em muitas ocasiões. E os reformadores eram unânimes em afirmar que isso se refere ao papado. Vamos ler a partir de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, em diante. Ele se refere ao 6, mas vamos chegar lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Sim. Ora, os reformadores alegavam que isso se referia ao sistema católico romano. Então Paulo diz, a vinda do Senhor não está perto assim. Em primeiro lugar, deve vir a apostasia, e ele continua, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Novamente, os reformadores eram unânimes em afirmar que isso se referia ao papado. Correto. E esse livro ao qual nós referimos da última vez, Romanismo e Reforma, deixa totalmente claro Sim. no que eles criam. Lá diz que o templo do qual ele está falando não é um templo de pedra, mas a igreja, porque Paulo se refere à igreja como o templo do Deus vivo. Aqui temos o homem do pecado assentado na igreja querendo parecer Deus, Correto? ou tomando para si Assumindo. o título Sim. de Deus. E nós já mostramos inúmeras vezes a quem isso pertence. Além de ter alegado o título para si, ele também o alegou na prática ao proclamar uma lei contrária à lei de Deus. Correto. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ora, lembremos-nos que Paulo está falando aqui sobre a autoridade do Império Romano. E era ilegal falar contra o imperador. Sim. Então ele está se referindo a algo que lhes disse em particular, mas não vai colocar por escrito. Logo, ele chega a este versículo ao qual o arcebispo mencionou. Quero dizer, o cardeal. E agora vós sabeis o que detém, para que eu, a seu próprio tempo, seja manifestado. E o que era aquilo que sua manifestação estava detendo? Se analisarmos os pais da igreja primitiva, todos eram muito claros quanto à questão. E eu tenho uma palestra inteira só sobre isso, com todas as citações. Eles creem que estavam detendo esse poder romano, esse poder papal de entrar no poder que era a Roma pagã. Sim. Uma vez Roma pagã tendo caído, então o caminho se abriria para o surgimento de Roma papal. É nisso que criam os reformadores, é nisso que criam os pais da igreja. Ora, eles estão aplicando isso a um anticristo futurista, e isso não é bíblico. Correto. É preciso voltar à fonte. Logo, ele disse bem abertamente, porque já o mistério da injustiça opera, e isso era nos dias de Paulo. Já estava começando essa tentativa de fundir o paganismo com o cristianismo. Simão, o mago, foi essencial em fazer isso. O lado do gnosticismo, certo? E já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirada. Então, Roma pagã estava impedindo essa fusão. Precisava ser tirada para abrir espaço para Roma papal. É o que a Bíblia diz. Essa gente, obviamente, está confundindo a questão. Mas tem um plano duplo aqui. Vigano disse que se Biden vencer, o Deep State e a Deep Church vai finalmente governar. E somente um remanescente, ao qual chama de católicos, permanecerão. A Bíblia diz que o remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho. Sim. Obviamente, eles não podem ser os remanescentes, pois não guardam os mandamentos de Deus, mas aos mandamentos da igreja, não é? Então, aqui no Fátima Center, essa discussão é bem interessante, pois se relaciona ao castigo ao qual Vigano se referia. Aqui estão dizendo que Roma se desviou. O Papa Francisco. Eles se referem a uma declaração sobre aceitar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Mas, novamente, vamos qualificar isso. Ele nunca tomou uma posição de forma doutrinária. Nunca sentou-se na cadeira do bispo e disse, isso aqui é perfeitamente aceitável. Correto. É preciso entender a doutrina católica romana. Ele nunca fez isso. Não. Se ele disser isso em qualquer outro lugar, é apenas a opinião dele. É somente uma opinião. Ele nunca tomou uma decisão. Ele a ignorou e entregou ao Estado e disse, vocês tomem conta dessa questão. Ele jamais fez uma declaração ex cátedra.
Então, eles não podem, na realidade, dizer isso. Mas é interessante que, em sua discussão, ele se refere a isso como parte da lei de Deus, pois ele criou homem e mulher, e não é possível mudar a lei de Deus. Ora, que interessante. Se não se pode mudar a lei de Deus, será que eles já leram os 10 mandamentos? Eles foram mudados. Vamos dar uma olhada nessa discussão aqui. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Olá, eu sou David Rodrigues, do Fátima Center, e hoje eu gostaria de convidá-los para uma pequena conversa casual que os católicos estão tendo em todo o mundo após a missa de domingo. Como todos nós sabemos, na semana passada, o Papa Francisco jogou uma bomba no mundo da mídia. Todo mundo está falando sobre isso e então pensamos, assim como aqui na nossa paróquia as pessoas estão falando sobre isso, convidei alguns senhores para uma conversa franca e casual que os católicos fiéis provavelmente estão tendo em todo o mundo, com alguma confusão, com alguma, preocupação, mas quero dar boas-vindas para o Sr. Ken Shannon, o Sr. Tom Dollar e o Sr. Bob Houston. Obrigado, senhores, por terem vindo. Como vocês sabem, para muitas pessoas parece que, pelo que o New York Times e o Washington Post e todos os outros meios de comunicação em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos, mas você sabe, em todos os lugares estão dizendo que a igreja está mudando a postura dela, a postura de 2000 anos, e que com o Papa Francisco agora, neste documentário informal, Francesco, que foi lançado em Roma na semana passada, exibido nos Jardins do Vaticano, ele está endossando uma espécie de união civil ou algum tipo de estrutura legal para que aqueles que estão vivendo de acordo com o vício não natural, de acordo com o estilo de vida que é condenado pela lei natural, pela lei eterna de Deus, mas que deveria ser permitido, e que eles deveriam ter algum tipo de, legitimidade, eu acho, para essas uniões. E, obviamente, isso é difícil porque eu acho que causa muita preocupação e confusão para os católicos em todos os lugares. A meu ver, são dois pontos que eu vejo aí. Um deles, em certo sentido, é muito simples, porque o ensino católico é claro como cristal. Então, eu coloquei um pequeno artigo no site do Fátima Center, onde eu mencionei, a lei natural é lei natural, a lei de Deus é eterna, não é flexível, ela não muda. E ninguém pode mudar isso. Como mencionei, e eu digo, nenhum papa, nenhum bispo, padre, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum congresso, quero dizer, nenhum anjo ou demônio, nenhuma autoridade no mundo pode mudar isso. Sabe, não vamos rodar o vídeo todo. Eles estão discutindo para saber se o Papa tem o poder para mudar os ensinos da Igreja por 2000 anos, que tem sido mantido por ela por 2000 anos. Mas para mim é interessante e vale salientar que ele disse: nenhum Papa, nenhum governo, nenhum legislador, nem mesmo um anjo pode mudar a lei de Deus. É imutável. Será que ele não sabe que eles mudaram a lei de Deus? Que removeram o segundo, mudaram o quarto mandamento, dividiram o 10º em 2, mudaram a ordem? É incrível, não é? Correto? No entanto, eles mesmos disseram: não se pode mudar a lei de Deus. Deram um tiro no próprio pé. Mas aqui eu estava querendo ressaltar é que eles disseram que isso foi parte da decadência da igreja. Eu tenho um livro aqui, intitulado The Thunder of Justice. Ele surgiu já há algum tempo. Na verdade, eu fiz uma palestra, Sinais e Maravilhas, onde eu trato de muitas questões levantadas nesse livro. Devo colocar o link? Sim, coloque o link da palestra. Sempre uma boa ideia para que as pessoas saibam melhor o que está ocorrendo. Mas por que esse livro surgiria? Onde todos esses visionários católicos tiveram confrontações com aparições de Maria. Fátima, obviamente, desempenhando um papel muito central, sendo o Instituto Mãe. E temos todos os outros, La Salette, etc., Margidori. E o que foi previsto? Um período de grande tribulação, um período de grande angústia.
Ora, o diabo sabe que há um período de grande angústia por vir. Ele precisa preparar as mentes para isso e desviar as mentes da causa principal, que é o ataque Contra a autoridade de Deus. à autoridade de Deus. Então, eu só queria folhear as páginas de um capítulo aqui. Aqui é o que o bispo Vigano mencionava e o que essas pessoas estavam discutindo no Fátima Center. Esse é o capítulo 13, um número interessante. Entra fumaça na igreja, falando sobre a Igreja Católica Romana. E diz, parece que as informações sobre essa apostasia estavam contidas no terceiro segredo, não revelados de Fátima. Esse terceiro segredo nunca foi divulgado. Dizem que tinha a ver com o tiro em João Paulo II, mas não acreditaram muito nisso. Em La Salette, na França, a bendita mãe, em 19 de setembro de 1846, apareceu para Melanie Cavalti e Maximine Giraud. Maria disse a Melanie, no ano de 1864, Lúcifer, junto com um grande grupo de demônios, serão soltos do inferno. Darão um fim à fé, pouco a pouco, até mesmo naqueles dedicados a Deus. Tem aqui uma referência de dentro da Igreja Católica Romana, mas nós sabemos que Maria está dormindo, portanto, não foi Maria que chegou a aparecer, porque, de acordo com as Escrituras, ela não tem nada a fazer debaixo do sol e está dormindo até o dia da ressurreição. Sim. Logo, Roma perderá a fé e se tornará o assento do anticristo. É interessante. Muito. Isso aqui é exatamente o que Vigano se referia. Exatamente. Não lhe parece estranho que esse homem não seja repreendido em público pelo bispo de Roma? Ele diz tudo o que quer contra o Papa e nada acontece. Sim, nada acontece. Pois agora é a hora de todas as épocas, o fim de todos os fins. A igreja estará num eclipse, o mundo num desalento. E ele continua, pois a era das eras, o fim, a extremidade se aproxima. A igreja passa por um período sombrio, o mundo está num estado de consternação, perplexidade e confusão. Nem é preciso ser profeta para saber isso, basta ler a Bíblia. Correto. Mas precisa dar uma explicação. É. Pois, e se as pessoas começarem a crer na Bíblia? Verão qual é o problema. Então, precisamos de uma distração. Sim. Ok. No momento e após essas aparições, a igreja estava sob cerco dos adeptos de falsos sistemas filosóficos, os maçons, sociedades secretas associadas e o Estado. Não é o que Vigano está mencionando? Sou exatamente igual. Ele está lendo o roteiro, não é? Bem, aqui tem algo interessante. O Papa Pio IX, em 1846, em seu Sílabo dos Erros, pronunciou uma condenação solene das propostas erradas das filosofias modernas, sociedades secretas e do comunismo. Ora, todo mundo se refere aos partidários de Biden como sendo muito inclinados ao comunismo, especialmente a extrema esquerda, não é? Ora, aqui temos uma questão que são muito importantes. A igreja estava ciente do poder sedutor do comunismo e publicou outras encíclicas condenando-o. O Papa Leão XIII, em 1884, em sua encíclica Humanus Genus, expôs e condenou as proposições dos maçons, das sociedades secretas afiliadas e da filosofia dos maçons, que ele identificou como naturalismo. Para mim é fascinante que muitos desses bispos, obviamente, faziam parte da maçonaria, enquanto todas essas coisas aconteciam. Tem também a visão do padre Golby, e ele relatou, em 26 de agosto de 1983, o erro está sendo ensinado e propagado sobre as fórmulas ambíguas de uma nova interpretação cultural da verdade, o espírito moderno do mundo. É disso que Vigano está
acusando o Papa Francisco. Tem essa divisão interessante. Eles estão preparando outra igreja, separada do Papa. E isso causará ainda mais escândalo de uma divisão lamentável. Ele fala sobre maçonaria eclesiástica. E então, a bendita mãe alertou o padre Gobbi, em 15 de novembro de 1990, quão grande é sua responsabilidade, ó pastores da Santa Igreja de Deus. Vocês continuam no caminho da divisão do Papa e da rejeição do seu magistério. Vigano usou essa exata terminologia. Correto. De fato, de um modo oculto, há em preparação um cisma que em breve pode ser aberto e proclamado. Isso está acontecendo? Sim, Absolutamente. 100%. Então, permanecerá somente um pequeno remanescente fiel. Ele disse isso? Exatamente as mesmas palavras. Sobre o qual continuarei protegendo no jardim de meu coração imaculado. A grande tribulação chegou para toda a humanidade. O castigo predito por mim, em Fátima, aí temos a conexão. E contido nessa parte do segredo que ainda não foi revelado. E esse é o anticristo? É por isso que temos a Fátima ali. Está prestes a acontecer. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando esses grandes cismas se tornam público? Já? Tem certeza? Sim. Absolutamente. É isso que eles estão dizendo. Isso é conspiração ou notícia? São notícias. Você está lendo daí e mostrando ali nas notícias. Não é incrível? O grande momento da justificação divina e misericórdia sobrevém ao mundo. Eu creio que essas são as eleições mais interessantes que jamais vimos. E caso Biden se torne o próximo presidente dos Estados Unidos, isso se encaixaria perfeitamente no script. Sim. Que o cisma deve vir, o anticristo ser revelado. Ele deve governar e deve haver um tumulto na terra inacreditável. E o mundo cristão vai olhar para Jerusalém e esperar que o anticristo faça sua aparição em um templo físico, feito de pedras. Sim. Quando a Bíblia e os reformadores, na verdade, estavam bem certos de que o tumulto está bem aqui na igreja. Sim. Não a igreja física feita de tijolos. E o caos que vemos pode explicar por que estamos tendo o castigo. Por que há tantas calamidades? Por que o mundo está caindo aos pedaços? Caindo aos pedaços. E é assim que eles farão a síntese. Com certeza. E, finalmente, devido ao grande tumulto que surgirá, terão uma alavanca nas mãos e poderão dizer: isso é porque vocês se desviaram da fé verdadeira. Retornemos. Façamos o que precisamos fazer. E quem é o inimigo? O povo de Deus que guarda os mandamentos. São eles que não vão concordar com isso. Se o Biden vencer, o interessante é que ele vai introduzir essas outras coisas que vão causar a síntese, como, por exemplo, a mudança climática. E ele tem dito que vai fazer isso, e a legislação do domingo está inclusa nisso. A legislação dominical? Então teremos o domingo religioso e o domingo secular. O interessante é que quando eles trouxerem essa legislação, as coisas na Terra não vão melhorar, Não. mas piorar, porque as pragas vão começar a cair. Correto? Eles dizem que vai haver paz, E não haverá paz alguma. não haverá paz. As pragas cairão repentinamente, mas supostamente estão fazendo o que é certo. Então qual é o problema? As pessoas que não querem seguir essas coisas. Sim, e eles têm um motivo para a existência de tamanha calamidade, porque Fátima, aparentemente, a proclamou. Mas eles poderiam ter lido sobre isso na Bíblia, não é? Vejamos o que vai acontecer, de acordo com as Escrituras. Apocalipse 19, 19. E vi a besta, é o catolicismo romano, e os reis da terra, são os regentes do mundo, e os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Dá para se fazer uma guerra física contra Deus? Não. Então, estão reunidos para fazer uma guerra espiritual contra Deus, não é? Sim. Uhum. Vão atacar os mandamentos de Deus e o povo de Deus. Sim. E vão usar suas forças militares para fazer isso, para impor seus dogmas. Mas também temos boas notícias. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então, o catolicismo romano, junto com o protestantismo apostatado, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram com suas carnes. Esse é o verdadeiro resultado desse conflito. Eles têm uma visão do remanescente final surgindo e estando em total controle de todo o mundo. Sim. Mas não vai acontecer. Não. Todo o sistema será destruído. Sim. A mesma coisa com a pedra que se solta em Daniel e destrói o sistema inteiro. Será a mesma coisa. Então, meu irmão, para aqueles que veem a vitória de Biden como um momento de alívio, eu acho que temos novidades para eles. Isso prepara o terreno para o que está prestes a acontecer sobre o mundo. Temos os católicos conservadores gritando de um lado, temos os evangélicos gritando de outro, e temos o assim chamado Estado Profundo, maçonaria, nova ordem mundial, fazendo suas coisas, introduzindo legislações. Eles têm uma razão para as calamidades que estão vindo sobre o mundo. Seus olhos estão voltados a Jerusalém. E enquanto isso, ninguém percebe que eles criaram um sistema que anula a palavra de Deus e a lei de Deus. Que Deus nos dê sabedoria ao nos aproximarmos dos próximos 4 anos. Amém. Amém. Oremos. Pai Celeste, que parte da história fascinante acaba de se desenrolar diante de nossos próprios olhos, na qual todos os elementos que nos foram dados no livro de Apocalipse estão retratados diante dos olhos da humanidade, na mídia para que todos vejam. E, Senhor, no entanto, há tão poucos que verão de fato onde tudo isso leva. Ajuda-nos a fazer da palavra de Deus nosso guia, e não o que esse ou aquele profeta diz, mas o que a palavra de Deus diz. Que esse seja nosso guia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!